O ano é o de 1483. As caravelas de Diogo Cão ancoram na foz do rio Zaire. Não há guerra, não há conquista, há curiosidade mútua. Diogo Cão percebeu que não estava diante de uma tribo, mas de um império. O seu primeiro contato foi com as autoridades locais. Para provar boa-fé, propõe algo inédito, uma troca de homens. 4 nobres congoleses partem para Lisboa. 4 portugueses ficam em Mbanza, Congo, a capital do Reino do Congo. Nenhum como refém, todos como garantias vivas de confiança. Em Portugal, os 4 africanos são recebidos como embaixadores. Aprendem a língua, a diplomacia e a religião. Entre 1485 e 1486, Diogo Cão regressa ao Congo na sua segunda viagem. Ele traz de volta os 4 nobres congoleses e desta vez viaja para o interior até Mbanza, Congo, onde finalmente se encontra pessoalmente com Manicongo Nzinga a Nkuvu. Os cronistas europeus ficam espantados. Não era um súdito diante de um mestre, era um rei africano recebendo um emissário de outro soberano. Esse foi o início da aliança, uma ponte de carne e sangue. Por um breve momento, o diálogo precedeu a exploração.